família de igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Peço irmão para abrir a palavra do Senhor, do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Aleluia. Hoje é o culto da família. Fui falado bastante aqui sobre família. Também quero pedir a Deus bênçãos para todas as famílias que estão sendo representadas aqui nesta noite, né? Aleluia. Pelo que eu não preparei um tema aqui para a família, mas eu creio que esse tema que nós vamos ler, ele está incluído, é família nesse tema, amém? Jeremias, nós vamos falar do tempo que o povo judeu, ele estava numa rebeldia e para onde que eles foram, amém? Então nós vamos falar alguma coisa a respeito desse povo nessa época, como eles estavam, amém? Então Jeremias, capítulo 29, inclusive a irmã Elza, ela falou a respeito, eu me lembro que ela falou a respeito desse capítulo aqui, não faz muito tempo não, capítulo 7 que fala assim, o capítulo 7 que fala, procurai, vamos ler todo? Procurai a paz, amém? Vamos todos, procurai a paz, a cidade, para onde ir transportar e cativeiro, chorai por ela ao Senhor, porque a sua paz nós tereis mais. Amém? Então, capítulo Jeremias, capítulo 29 e versículo de número 7, né? Procurai a paz da cidade, para a qual vos fiz deportar. Rogai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Que bênção, né? Aleluia. Pode sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesse tempo aqui, depois eu vou entrar no capítulo 1, né? Mas vamos falar um pouquinho. Nesse tempo aqui, a palavra de Deus diz, o texto vai falar, que o povo de Deus, ele estava num pecado tremendo. O povo de Deus estava numa situação pecando após pecado. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando os reis, eles começaram a reinar Israel, a maioria dos reis, eles foram, quando eles começaram a reinar em Judá, a maioria dos reis, eles levaram o povo a pecar. E o povo judeu naquela época, eles pecaram bastante. Eles adoravam a Deus estranho, eles olhavam para o povo, né? Vizinho, povo pecador, e eles queriam até mesmo imitar esse povo. Então eles viviam num pecado tremendo. Mas é que interessante, meus amados irmãos, que nós vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele nunca abandonou seu povo. Deus, meus amados, ele nunca abandonou qualquer um dos seus filhos, principalmente o povo de Israel, que é um povo escolhido. Mas porém, meus amados irmãos, o povo estava muito pecando, estava tremendo no pecado, indo de mal a pior. Deus, ele sempre, ele vai nos alertar em qualquer situação que a gente pode pecar contra ele. E não foi assim. Se nós vamos ler o livro dos profetas maiores, se nós vamos ler o livro de alguns profetas menores, nós vamos encontrar os profetas sendo usados por Deus para falar para o povo dele. Inclusive, a que a irmã trouxe aqui, Jeremias, que foi, Deus chama Jeremias, fala, Jeremias, desce comigo até aquela
E ali ele estava mostrando Jeremias que aqueles vasos que quebrou aí poderia fazer um novo. Aquele povo, aqueles vasos ali estava representando o povo de Israel. Eu não poderia pegar esse povo e fazer um novo povo. Um povo diferente, um povo novo. Então o povo, ele estava numa rebeldia e Deus, ele sempre avisava que um dia ia chegar a cobrança. Deus, ele sempre avisa. Deus nunca deixa qualquer um dos servos deles ir para um perigo de pecado sem antes lhe avisar. E aqui, meus amados, nesse capítulo 29, se nós formos ler esse capítulo 29, Deus aqui, ele está confortando o povo dele. Nós vimos, já estudamos, que a primeira légua que foi para o cativeiro foi no ano de 605, né, antes de Cristo. Foi aonde que foi levado o povo do cativeiro. Então, quando nós vamos ver aqui no capítulo 1, que Deus vai usar Jeremias para escrever uma carta. E essa carta era endereçada já em 605, foi a primeira légua que foi levada para a Babilônia do povo de Deus. Jeremias, ele está pregando aqui, ele está profetizando ainda em Judá. Mas lá onde eles estavam, lá na Babilônia, já estava Ezequiel também profetizando. Então ficava Jeremias profetizando para o povo de Deus que ainda restava em Judá, porque também seria por pouco tempo que também eles estavam em pecado. E Ezequiel estava lá, né, na Babilônia, profetizando, falando a verdade para o povo de Deus que estava lá. Meus irmãos, Deus, ele sempre vai usar alguém para nos avisar. Deus não vai deixar ninguém ser uma resposta. E aqui, meus amados irmãos, Deus, você lê esse versículo até o número 9, você vai ver que Deus está confortando o povo. Deus está confortando o povo lá. Por que Ele está confortando o povo? Porque havia lá junto deles, antes desse povo aqui estar lá na Babilônia, existia profeta mentiroso dentro de Israel, profetizando mentira para o próprio povo de Deus. Meu irmão, a gente tem que ter o maior cuidado, muito cuidado com o profeta mentiroso. Esse aqui nós vamos ver, entender, vai encontrar aqui um tal de profeta Ananias. Esse cara, ele só profetizava mentira. Por isso que nós vamos ver Jeremias, ele sendo um profeta, que muitas vezes ele ia para o calabouço. Por quê? Porque ele falava a verdade. Jeremias, ele não ficava falando bem assim, não. Jeremias, ele não ficava falando a palavra de açucarada, não. Jeremias, ele falava a palavra de Deus. Ele falava a verdadeira verdade. Ele não tinha isso com ele, não. Por isso, meus amados irmãos, que Jeremias era um profeta de chorão, porque ele era um profeta que era muito castigado por gente. Então Jeremias, ele era um verdadeiro. E Ananias, ele foi também na primeira légua. Ele foi com aquele povo que já estava lá na Babilônia. Ele já estava lá. Ananias estava lá. E Ananias era um profeta mentiroso. Ananias estava profetizando lá mentira. Estava profetizando que breve Deus ia tirar eles de lá. E a promessa de Deus para o povo de Israel lá na Babilônia não era para eles chegar lá e sair imediatamente, não. Tinha um tempo determinado por Deus, porque foi o próprio Deus que colocou eles lá na
falando aqui nesse momento, para que nós tenhamos cuidado com profecia mentirosa, com profeta que vem até nós com palavras, né, açucaradas, e nós muitas das vezes ficamos com essa palavra, pegamos essa palavra para nós. Então, meus amados irmãos, o povo está lá e está crendo, acreditando, sabe de quê? Que eles vão sair dali a qualquer momento. Então, Deus vai usar quem? Deus vai usar Jeremias. A Bíblia diz, meus amigos, que Deus vai usar Jeremias e vai falar para Jeremias: Jeremias, escreva uma carta. Escreva uma carta. E a Bíblia vai dizer, meu, que Jeremias, ele vai escrever essa carta para o povo que está lá na Babilônia. E no primeiro versículo, ele já começa a falar assim: estas são as palavras da carta que Jeremias, ó profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, e o sacerdote e profeta e todo o povo que Nabucodonosor havia levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Então, ele já está escrevendo essa carta, ela é endereçada ao povo, principalmente aos profetas, né? Aos anciões que estavam lá. Por que, entendeu, que ele escreveu? Porque nós vamos ver aqui mais embaixo, sabe o que aconteceu? Profecia mentirosa. Sabe o que aconteceu? O povo parou. O povo não queria fazer mais nada no cativeiro. Chegou lá, eles ficaram lá tranquilos, não queriam fazer. Sabia que isso acontece também conosco, meus amados irmãos? Isso acontece às vezes com a gente. Quando a gente vê uma coisa que não está andando bem, geralmente a nossa tendência é parar, ficar parado, ficar sem fazer a coisa acontecer nas nossas vidas. E lá eles fizeram isso, eles estavam esperando que Deus, pela sua misericórdia, tirasse ele de lá e trouxesse ele de volta. Era isso que eles estavam esperando. Então, essa carta foi endereçada a eles, né, para ver se confortasse eles que estavam lá na Babilônia, porque eles não queria fazer mais nada. Não viu o versículo que nós lemos aqui? Ore pela cidade, aleluia, procure a paz da cidade para a qual eu transportei. Foi Deus. Tem vez, meus amados irmãos, que o próprio Deus, ele nos leva, nos transporta, aleluia, para algum lugar, para que nós venhamos a aprender. Para quando nós estivermos ali, nós vamos aprender também. Porque lá em Babilônia, eles tinham que aprender que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Eles tinham que entender isso. Por que eles pegaram? Eles tinham um verdadeiro Deus, um Deus que dá tudo para eles. E é assim conosco, meus amados irmãos. Nós temos um Deus, como foi falado aqui nessa noite, que é um Deus que nos abençoa, que é um Deus que nos ajuda, que é um Deus que nos dá tudo. Mas muitas vezes, meus amados, nós deixamos a desejar a nossa vida. Nós até entramos, aleluia, pecando contra o nosso Deus. Como pode? Se um Deus que me dá tudo, um Deus que me abençoa, um Deus que me ajuda, como o nosso irmão, aleluia, falou, um Deus que tirou ele de uma situação difícil que ele se encontrava. E vou dizer para você, meus queridos e amados irmãos, nesta noite, quantas pessoas lá no passado profetizavam para você mentira, profetizavam, como a irmã ela falou, aqui foi a irmã que falou, profetizava que você nunca ia ter um bom trabalho, que você não ia dar certo, que você não ia ter uma casa, que você não ia ser curada, que você, aleluia, a tua família era uma família fracassada. Isso são profetas lá no mundo que profetizam muito pra gente. São profetas mentirosos que querem nos levar, aleluia, ao pior da nossa vida. Aleluia. Não acontece, meus amados? Quantas pessoas já falaram para você, aleluia, fique tranquilo, rapaz. A vida do cara é uma situação difícil. O cara não consegue nada. Mas o cara fala, sabe por que você não acontece? Você não
ter uma vida melhor? Porque você, rapaz, não estudou, porque você não procurou, aleluia, estudar, você não procurou uma profissão, não é isso que acontece? Muitas das vezes acontece com a nossa família. Muitas das vezes o profeta é mentiroso. Sabe por que eu falo que é mentiroso? Porque aqui, os profetas, Jeremias, tudo profetizou que o povo de Deus, aleluia, ele não ia para frente. Por que ele não ia? Porque eles pecavam. Como eles podiam ser um povo feliz naquele tempo se eles pecavam contra o próprio Deus deles? Então, aqui nós já vimos que Deus agora está confortando o povo dele, que ele mesmo deportou para lá. Aleluia. Então, meus amados irmãos, aqui, eu creio, meu irmão, que aqui mesmo, muitos de nós aqui recebemos profecia lá no mundo, que nós não ia conseguir nada na nossa vida, que a nossa vida não ia ser uma vida boa, que a nossa vida ia ser uma vida terrível, que a gente pouco tempo a gente poderia estar no cemitério morto, mas aqui a nossa vida foi mudada, meus amados irmãos. Aleluia, porque o nosso Deus é maior, Deus é maior, aleluia, e o maior profeta que foi Jesus Cristo de Nazaré, ele transformou a nossa vida, nos confortou de novo. Glória a Deus. Aleluia, aquele que profetizava, aleluia, de mentira para nós, agora é verdade, agora foi o contrário, meu irmão. Aleluia, Jesus profetizou, aleluia, para nós, que nós seríamos um povo feliz, que nós seríamos um povo alegre, que nós seríamos um povo que vai morar no céu. Olha como era a nossa vida lá no passado e como é hoje, meus amados irmãos. Aleluia, quantos de nós, meus queridos, tinha uma vida perdida lá no mundo? Quantos de nós tinham uma vida sem alegria, sem paz? Não, porque eu vou falar a verdade, meus amados irmãos. A gente só tem paz num lugar onde gera paz. A gente só tem paz num lugar onde gera paz. Deus está falando aqui, ore pela essa cidade. Aleluia, ore pela essa cidade. Então, meu Deus, eu convido você, ora pela tua casa. Começa a orar pelo teu filho. Começa a orar pela tua família. Aleluia, porque assim na tua casa tiver paz, tu também vai ter paz. Se você tiver paz no teu trabalho, você está dando, se você tiver no teu trabalho, tiver paz, tu também vai ter que fazer paz lá, meu amado irmão. Porque onde tem paz, nós temos paz, meus amados irmãos. O convite nesta noite é nós orarmos pela nossa família. Para quê? Para que a nossa família tenha paz. Ore pela tua família, ore pelos teus filhos, ore pelos teus amigos, aleluia, ore pelo teu bairro, pela tua cidade, pelo teu país, porque se o nosso país, nossa cidade tiver paz, nós também vamos ter paz. Aleluia. Está falando lá, a carta está direcionada lá. Ore pela essa cidade, para que você venha ter paz. Por quê, meus amados irmãos? Porque o povo de Deus, ele não queria parar, esperando que a profecia de Ananias mentiroso se cumprisse. Não, fique tranquilo aí, ó. Não precisa você ir para a casa de Deus, não. Por que você vai ficar na casa de Deus? Precisa não. Não precisa não, pode ficar em casa, tranquilo, que a bênção de Deus vai chegar. Não precisa não. Profetizando mentira. Que agora tem muito, estão falando que agora tudo em casa, não é isso? Muitos agora falando que, inclusive eu falei semana passada, foi retrasado, eu falei que o meu ex-cunhado falou para mim que já tem ano que ele não vai mais para a igreja. Por que ele não vai? Porque ele não precisa mais ir para a igreja. Quem foi que profetizou isso para ele? Quem foi que profetizou que não é necessário? A gente viu, ele falou que ele, na própria casa dele, ele tem condições de salvar. Então, está cheio de profeta mentiroso. Nós temos que ter cuidado com profetas que vêm. Aleluia. Temos que ter muito cuidado.
morai nelas, plantai palmares e comei do fruto delas. Por quê, meus amados? A carta, ela está dizendo, ó, a tua vida tem que continuar. A sua vida, ela não pode parar. Está entendendo? A nossa vida, em qualquer circunstância que tiver a nossa vida, em qualquer situação que tiver a nossa vida, se for boa, se for ruim, a nossa vida, ela não pode parar. Nós temos que continuar, meus amados irmãos. A vida, ela tem que continuar. Talvez, meu irmão, você está com a tua vida paralisada. Hoje a tua vida tem que sair dessa situação. Tem que você continuar a sua caminhada. Você não pode parar. Aí ele está dizendo, edificar em casa. Para que vai edificar em casa? Ó, vocês têm que morar aí. Porque vocês não vão sair agora daí. Construa a casa. Olha só, Deus, como é que Deus é bom? Ainda está avisando eles. Deus ainda está avisando o teu povo. Mas é que Deus não deixou eles. Por que Deus deixou eles? Porque foi Deus que colocou ele lá. Se Deus te colocou numa provação, aceita, meu querido. Aceita a provação. Não deixa não, não desanima não. Continua a sua jornada. Eu não sei a tua situação, mas talvez você está passando por um vento, está passando por um processo na sua vida, mas na sua vida, ela tem que continuar. Ela não pode parar. Aí ele vai falar, edificar em casa. Para que casa? É para eles morar. Edifica a tua casa, constrói casa, para você morar. Para você morar nela. Plantar, palmar e comer do fruto dela. Verdadeiro. Olha só. Construir casas e plantar palmares e comer dos palmares. Porque a jornada deles ia ser longa. A jornada deles não ia ser assim uma jornada rápida. Eles achavam, pela profecia de Ananias, que breve, eles iam sair dali. Deus, ele é um Deus de justiça. E Deus falou para eles, usou tantos profetas para dizer para ele, olha, um dia a cobrança, ela vai chegar. Um dia a minha justiça, ela vai chegar. Então, meu irmão, nós temos que ter cuidado, porque a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, ela não falha. No momento certo acontece. E Deus está sempre avisando, não é isso? Deus está sempre avisando. Aí vai dizer assim, casai, gerai filho e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai marido a vossas filhas, para que dê luz a filhos, é filhas, e multiplicares ali, e não vos diminuais. Olha o que Deus está falando para você, rapaz. Dê marido para as suas filhas, dê esposa para os seus filhos, para que eles, aleluia, gerem filhos, para que eles continuassem a vida. A vida não pode parar. Dai marido para vossas filhas, dai esposa para vossos filhos, para que gerem filhos, porque a jornada, ela vai ser mais longa. A jornada, ela vai ser mais longa. Não vai ser o que o profeta falou, que vai ser momentâneo. Não, vai ter um tempo, porque ele fala, foi eu que levei vocês daí. Vocês estão na palma da minha mão. Eu não abandonei vocês. Deus não te abandonou, meu filho. Pode ter certeza que Deus, ele não te abandonou. Aleluia. Tem um tempo certo. No tempo certo, Deus vai tirar você desse cativeiro. Também você se fala para você mesmo, o que está acontecendo isso comigo? Por qual motivo que está passando esse processo na minha vida? Talvez Deus está te colocando nesse cativeiro, nessa situação, porque
lá também o povo de Deus aprendeu a amar o vosso Deus. Deus muitas vezes nos coloca nessa situação. Aleluia. Aí ele vai dizer aqui, ó. Aí vai falar assim, ó: procurai a paz da cidade, para a qual eu deportei você. Foi Deus. Foi Deus que levou o povo para lá. Foi Deus que levou o povo para lá. E rogai por ela ao Senhor, porque a sua paz terei com os pais. Na sua paz terei com os pais. Meus amados irmãos, é o que eu estou falando aqui nesta noite. O Espírito Santo está dizendo assim: vamos começar a orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos trabalhos, orar pelas nossas vidas espirituais. Aleluia. Para que nós venhamos ter paz, para que nós venhamos ter alegria nas nossas vidas. Porque o que, meus amados irmãos? Tem muitos no cativeiro que estão tristes neste momento. Quantos estão no cativeiro? Quantos, meus amados irmãos, paralisaram a vida? Paralisaram. Não querem continuar a vida. Estão desanimados. Estão confiando, talvez, em profecia lá de trás, que eles não seriam nada na vida. Nada daria certo na vida deles. Eles ainda estão ainda naquela profecia antiga. Mas Deus está falando: aleluia, eu vou mudar o teu cativeiro. Eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar para melhor a tua vida. Aleluia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão entre vós. Está vendo? Aleluia. Tenha cuidado. Nós temos que ter cuidado, meu velho. Temos que ter cuidado com profetas que estão entre nós. Quantos profetas vêm profetizando mentira para nós? Quantos profetas, aleluia, até mesmo, meus amados irmãos, muitos só não dá como esse aqui e profetiza mentira. E muitas das vezes nós pegamos essa mentira e levamos conosco, dizendo: pode ficar tranquilo, que é assim mesmo. E não é, meus amados irmãos. Muitas das vezes nós engolimos, nós levamos para a nossa vida profecias mentirosas que muitos têm subido num altar como esse e vêm profetizar mentira para nós. Aleluia. Não vos engane os vossos profetas que estão entre vós. Olha lá, tinha profeta mentiroso lá. Ainda tinha profeta mentiroso lá. Nem os vossos adivinhos, nem acredita nos seus adivinhos. Não acredita nos adivinhos dele, não. É profeta mentiroso, vem com adivinhação. Meu irmão, nós já cansamos de falar aqui quantas vezes tem pessoas que vêm dizendo, né, que sonhou, né, vem falando para nós que assim, dizendo que Deus deu algum sonho para ele. Então nós temos que ter muito cuidado. Olha que Deus fala para o povo que está lá: nem escutai os vossos sonhos que sonhais. Então, meus amados, temos que ter cuidado até mesmo com profetas sonhadores. Profetas sonhadores, aqueles que sonham aqueles sonhos, né? Que chegam para nós e falam sonhos mentirosos, achando que é de Deus e não tem nada de Deus nesse sonho, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado. Aleluia. Olha só o que ele fala aqui: porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, profetiza em meu nome, e não enviei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Não acredita em todos os sonhos. Não acreditar em todos os sonhos, porque aqui Deus, aleluia, está dando palavra de conforto, palavra de despertamento para o povo dele que se encontrava lá na Babilônia. Então ele está ali confortando o povo: cuidado, aleluia.
ele no cativeiro. Mas, irmão, 70 anos. Por causa de quê? Aleluia. Por causa de rebeldia. Povo rebelde. Povo que largava o caminho de Deus. Aleluia. E vem andar com seus próprios caminhos. Andando com as suas próprias pernas. Não querendo, aleluia, ouvir uma profecia verdadeira. Aleluia. Se for profecia de cura, se for profecia que eu vou receber uma casa, se for profecia que eu vou ganhar um carro, se for profecia que eu vou ser curado, ali eu recebo. Aí é comigo, oh glória, oh glória, oh glória. Mas se for uma profecia, aleluia, de obediência, aleluia, aí o povo, ele não gosta. Aleluia. O povo, ele fica mais com o pé atrás, porque gostam de ouvir profecia, muitas das profecias até mesmo de mentira. Aleluia. Aí gostam. Mas quando é uma profecia de cobrança, uma profecia que vai falar sobre uma rebeldia, aí ele, aleluia. Mas nosso Deus, mesmo assim, meus amados irmãos, ele não largou de forma alguma os seus filhos. Ele, muitas das vezes, aleluia, você pode ter certeza. Não sei o processo da sua vida, eu não sei o que está passando, mas eu quero dizer uma coisa: Deus, ele não esqueceu de você. Deus, aleluia, fala ainda que pode uma mãe que teve do seu ventre um filho, aleluia, que se esqueceu do seu próprio filho, ele fala: eu nunca esquecerei de você. Deus, ele nunca esquece, e pode ter certeza, meus amados irmãos, aleluia. Nós temos que ter cuidado com o caminho que nós andamos, porque muitas vezes chega a profecia para você dizer: cuidado com o caminho que eu estou andando. Aí o que acontece? Muitos não gostam. Se chegar o Jeremias e falar a verdade, cuidado com este caminho, cuidado por onde você está andando, cuidado com as amizades, aleluia. Primeira coisa é falar: como esse cara pode falar para mim assim, esse profeta, se eu estou na casa de Deus? Então temos que ter cuidado, porque o nosso Deus, primeiramente, ele avisa, depois ele torna a avisar, depois ele vai com a sua justiça. Tá bom, meus amados irmãos? Que nós possamos, aleluia, ter cuidado com profetas mentirosos que vêm até a nós, aleluia, dizendo: está tudo bem, não tem nada bem, está tudo ótimo, não tem nada ótimo. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de profeta que vem até nós profetizando mentira para nós. Fica com essa palavra nesta noite. Se você entendeu nesta noite,